2000 anos se passaram e o nome dele ainda ressoa como um trovão na história da humanidade, nas orações sussurradas em silêncio, nas guerras travadas em seu nome, nas revoluções que desafiaram impérios. Jesus Cristo, amado por multidões, temido por reis, rejeitado por alguns, mas nunca ignorado pelo mundo. Seja nos altares ou nos livros de história, seu legado atravessou gerações, religiões, continentes e consciências. Neste vídeo, vamos percorrer os episódios mais marcantes da vida daquele que muitos chamam de Filho de Deus. Vamos explorar os simbolismos ocultos por trás de seus ensinamentos, mergulhar nas reflexões que ele despertou e nas contradições que ainda provocam debates acalorados. E, acima de tudo, tentar responder: por que essa figura, nascida em uma pequena vila da Judéia, continua moldando a espiritualidade humana até hoje? E eis que conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Em uma pequena vila chamada Belém, longe dos palácios e da política dos grandes impérios, nasce um bebê sob o brilho silencioso de uma estrela. Este nascimento, aparentemente simples, carrega um peso cósmico. A chegada da luz provoca temor nas trevas. O rei Herodes, tomado de pavor, ordena a morte de inocentes porque o choro de uma criança ameaça seu trono. Desde o primeiro suspiro, Jesus representa mais do que carne e sangue. Ele é ruptura, é profecia encarnada. Um símbolo vivo de que o verdadeiro poder não se impõe pela força, mas pela verdade. E essa verdade é perigosa. Jesus não nasceu apenas como um homem, mas sim como uma ideia. Ideias não podem ser crucificadas, podem ser perseguidas, silenciadas, distorcidas, mas sempre renascem, como sementes de um despertar que nenhum império consegue conter. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Antes de sermões nas montanhas ou milagres que desafiam a lógica, Jesus era apenas mais um entre os homens. Durante 30 anos, ele viveu na quietude, longe dos holofotes da história. Mas, nesse silêncio, havia sabedoria. E na madeira que moldava com as próprias mãos, aprendia a moldar também a alma. A madeira firme, resistente, cheia de imperfeições é como o coração humano, rígido, mas capaz de transformação. Na oficina de Nazaré, Jesus aprendeu que não se muda o mundo com pressa, mas com paciência, com cada corte, cada prego, cada encaixe. Ele entendia que a salvação começa no cotidiano, na humildade, no servir. Antes de ser mestre, ele foi aprendiz. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Às margens do Rio Jordão, algo profundo acontece. Não é apenas um homem entrando na água, é a eternidade mergulhando no tempo. O batismo de Jesus não é só um rito. É revelação, é renascimento. É o momento em que o céu se abre e a voz do invisível rompe o silêncio da terra. Ali, diante de todos, o homem se torna o Cristo. Não por um título, mas por uma missão. Das águas, ele emerge não apenas molhado, mas carregando um peso que nenhum outro poderia suportar: redimir o mundo pela verdade, não pela espada. A partir dali, nada mais seria igual. O carpinteiro anônimo dá lugar ao mestre que confronta impérios, cura com as mãos e transforma corações com palavras. É o início da maior jornada espiritual da humanidade. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sozinho, sem companhia, com fome e com sede, no calor implacável do deserto, onde o corpo clama por alívio. Jesus não enfrentava apenas a aridez da terra, ele enfrentava a aridez de sua própria alma. Ali, no silêncio profundo, longe das multidões e dos holofotes, ele se vê diante das tentações mais humanas. O desejo de poder, a busca insaciável por fama, a promessa de prazeres imediatos, fugazes. O diabo, em suas várias formas, sussurra nas sombras, e é nesse cenário brutal que Jesus não apenas resiste, mas vence. Ele não cede às tentações do ego, não pela força bruta, mas pela força interior. Porque antes de ensinar o mundo, ele ensinou a si mesmo. No deserto, ele aprendeu que o maior inimigo não está fora, mas dentro. E é a vitória sobre o próprio ego que o prepara para a missão que viria. Jesus cura cegos, leprosos, paralíticos,
paralíticos, transforma água em vinho, anda sobre as águas, multiplica pães. Aos olhos humanos, esses são milagres de natureza física, gestos sobrenaturais que desafiam a lógica e quebram as leis da ciência. Mas será que os milagres de Jesus são apenas eventos miraculosos e físicos? Ou será que eles são, na verdade, revelações simbólicas, mensagens profundas sobre o nosso espírito e nossa jornada interior? Eu sou o pão da vida. Ele não está apenas falando de uma refeição material. O pão, a base da alimentação, o símbolo da necessidade essencial, representa a própria nutrição espiritual. Ele é aquele que sacia a fome de alma, que preenche o vazio existencial que nada no mundo físico pode saciar. Cegueira, por exemplo, não é apenas a incapacidade de enxergar com os olhos. Jesus não cura somente a visão física. Ele nos ensina que a verdadeira cegueira é a falta de visão interior. É o homem que não vê o caminho, que não enxerga o propósito de sua vida e permanece perdido nas sombras da dúvida e do materialismo. A cura da cegueira é a iluminação espiritual, o despertar da percepção mais profunda. Quando ele cura os paralíticos, não está apenas restaurando músculos e ossos. A paralisia é o medo de agir, é a falta de coragem diante dos desafios da vida. O corpo pode estar imóvel, mas, muitas vezes, nossa alma também está paralisada, pelo medo do fracasso, da dor e da mudança. A cura é, então, a libertação dessa imobilidade interna, a capacidade de caminhar com fé, independentemente das dificuldades. E quando transforma a água em vinho, não se trata apenas de uma mudança de substância. A água, um líquido comum, simples, reflete a vida cotidiana, muitas vezes sem sabor, sem significado. Mas o vinho simboliza o excesso, a celebração, a transformação. Jesus nos ensina que, assim como a água pode ser transformada em vinho, nossa vida comum pode ser transformada em algo sublime, algo pleno de significado, se buscarmos a verdadeira essência da espiritualidade. E ao andar sobre as águas, ele nos mostra que a verdadeira fé é aquela que transcende os limites do mundo físico. A água, como símbolo da imensidão e da incerteza, representa os desafios da vida. Andar sobre as águas é a capacidade de superar, sem ser submerso pelo medo ou pela dúvida. Cada ato de Jesus vai além do milagre físico. Ele é o mestre dos símbolos. A verdadeira transformação não ocorre na carne, mas na alma. A verdade vos libertará. Jesus não escreveu livros, não deixou páginas recheadas de dogmas ou decretos, e ao dizer "a verdade vos libertará", Jesus não falava de uma verdade externa, mas de uma verdade interna que só poderia ser alcançada através da experiência direta, da conexão com o divino e da revelação daquilo que já reside dentro de cada um de nós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Suas palavras eram duras e implacáveis, pois ele via a corrupção espiritual que dominava os corações daqueles que se achavam acima dos outros. Jesus expulsou mercadores do templo, virando as mesas dos vendedores que profanavam o lugar sagrado, mostrando que o culto ao divino não se limita ao comércio e à hipocrisia. Ele chamava o povo à responsabilidade espiritual, à transformação de dentro para fora, sem se preocupar com as convenções dos poderosos. Esse chamado, essa radicalidade em sua mensagem, assustava os religiosos que viam suas estruturas de poder ameaçadas, e também os políticos, que temiam perder o controle sobre as massas. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Na última ceia, Jesus não apenas antecipa sua morte, ele inaugura um mistério espiritual que atravessa os séculos. Comer de seu corpo é incorporar seus ensinamentos. Beber de seu sangue é aceitar o pacto com o divino que vive em nós. A ceia não é apenas despedida, é renascimento. Unir-se a ele, naquele momento sagrado, é aceitar o caminho da entrega, da morte simbólica, da verdadeira comunhão com o Espírito. Pilatos perguntou: que mal fez ele? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Jesus não carregava espadas, não comandava tropas, não incitava rebeliões armadas. Ainda assim, foi julgado e condenado como se fosse o maior dos criminosos. A cruz, então, não foi o castigo de um crime, mas a tentativa de sufocar uma verdade que ainda hoje insiste em ressuscitar. Jesus é pregado numa cruz entre dois ladrões, sob o céu escurecido pelo peso da injustiça humana. Mas mesmo na dor extrema, ele não acusa, ele perdoa. Por que buscais
mas entre os mortos aquele que vive. O túmulo está vazio. A pedra foi removida, não apenas da entrada da sepultura, mas também do coração da humanidade. A partir daquele instante, o mundo nunca mais foi o mesmo. Seu exemplo dividiu o calendário, rompeu fronteiras, despertou consciências. Ele mostrou que a morte não é o fim, é passagem, e que a verdade, a compaixão e a consciência sempre renascem, mesmo após a escuridão mais profunda. Vós sois a luz do mundo. Quando afirmou, vós sois deuses. João 10:34, Salmos 82:6. Ele derrubou os muros entre o divino e o humano, lembrando que a centelha sagrada já habita em nós. A verdadeira luz não está apenas nele, está em todos que ousam amar, curar, perdoar e transformar. Por isso, ele não morreu apenas, se multiplicou. Vive em cada escolha corajosa, em cada ato de compaixão, em cada alma que se recusa a permanecer adormecida. Jesus influenciou reis e mendigos, sábios e ignorantes, doutores da lei e crianças sem instrução. Ele atravessou os séculos, não apenas como figura religiosa, mas como símbolo vivo de transformação interior. Suas palavras desafiaram impérios, inspiraram mártires, tocaram céticos e consolaram fiéis. Mas talvez sua maior revolução tenha sido mostrar que o amor, simples, profundo e incondicional, é a força mais poderosa do universo. Um amor que cura, confronta, desperta. Jesus provou que fé verdadeira não é a ausência de dúvida, mas a coragem de atravessá-la em busca da luz. Ele não veio apenas mudar o mundo lá fora, mas acender um mundo novo dentro de cada um de nós. Porque o Cristo não está só na cruz, está em todo o coração que decide amar, apesar da dor. E essa escolha ainda pode mudar tudo.